Mano, sinistro. Sinistro. Se realmente for isso que a Capcom está nos reservando, esse jogo vai ser sinistro. Segura aí, tem uma teoria, tá no final desse vídeo. Eu tenho certeza que suas mentes não serão as mesmas. E se o maior segredo da franquia Resident Evil ainda estivesse vivo? Escondido sob o nome Ashcroft. Em Resident Evil Requiem, o terror clássico está de volta, mas a pergunta permanece. O que a filha de uma jornalista esquecida tem a ver com o retorno à cidade que foi o marco zero do pesadelo da Umbrella? Hoje vamos investigar os fatos e conexões que podem explicar tudo isso. Durante o trailer, ouvimos uma voz masculina chamar Grace de a escolhida. Special one, the chosen one. Miss Ashcroft. Mas preste atenção, essa frase não é dita pelo homem encapuzado. Tem muita gente confundindo isso, né? A Capcom separa esses momentos no vídeo. A voz vem de outro personagem, ainda desconhecido, mas o tom remete a vilões como Miranda, que via Rose como um receptáculo perfeito. Chega! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o morto? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar no cu, sua maluca! Esse tipo de linguagem sugere que alguém conhece o passado genético de Grace, ou de sua mãe, e está tentando ativar ou extrair algo que ainda está dormente nela. Um legado herdado? Um experimento esquecido? A investigação começa agora. E pode estar conectado a algo mais íntimo do que ela imagina. Poderia a conexão com Alyssa ser mais profunda do que apenas laços de sangue? E se ela não apenas investigou, mas foi alterada pelo que encontrou? Alyssa Ashcroft era uma repórter investigativa, presente no colapso de Raccoon City. Sobreviveu e continuou investigando casos ligados à Umbrella. Em 2018, ela foi assassinada durante uma investigação no Hotel Rainwood. Essa morte selou o destino de sua filha Grace. Agora, anos depois, tudo indica que Grace é enviada como parte de uma investigação federal pelo FBI para apurar mortes suspeitas em uma região isolada. As pistas sugerem uma conexão com o Molde, embora nada tenha sido confirmado oficialmente. Ela acorda presa em um hospital sombrio, o Rhodesville Chronic Care Center, sem experiência de combate, sem armas, só medo e memória. Grace não está apenas em missão profissional, ela busca o que aconteceu com a mãe, notem. E o Hotel Rainwood é o epicentro disso. Mas por que esse hotel é tão importante? O que foi descoberto ali? Teria Alyssa descoberto algo que os sobreviventes da Umbrella tentaram ocultar para sempre? E o que há por trás do hospital Rhodesville, onde Grace desperta presa? Um centro de reabilitação ou um antigo laboratório camuflado? Na minha aposta, sabemos que o Projeto W e o Progenitor são parte da lore oficial da franquia. Também conhecemos a história dos The Connections no molde. O que não temos, porém, é uma prova direta de que Alyssa encontrou dados genéticos conectando essas tramas. Ainda assim, se alguém investigou a Umbrella em um hotel isolado e foi morto por isso, é plausível supor que ela tenha esbarrado em algo maior. E este é o coração da nossa aposta. Saca só. É possível que Alyssa tenha encontrado documentos ou materiais genéticos que conectam o molde com projetos anteriores da Umbrella. Isso é suposição minha. Talvez
até resquícios do Projeto W ou variantes do progenitor. Essa descoberta teria motivado sua morte, e agora sua filha Grace pode estar involuntariamente envolvida nesse mesmo segredo. A presença do FBI reforça que o caso é maior do que parece. O Rhodes Reel pode ser o elo perdido entre destruição da Umbrella e o novo ciclo do Mold. Grace desperta em um hospital sinistro. Não há enfermeiros, não há socorro, só corredores úmidos, máquinas antigas e ecos. O Rhodes Reel Chronic Care Center é apresentado como um centro de tratamento crônico, com elementos visuais típicos de instituições psiquiátricas. Mas algo está fora do lugar. Na lore de Resident Evil, vários laboratórios já foram camuflados como hospitais, como visto em Resident Evil 2 Remake e Resident Evil Revelations 2. Além disso, instalações usadas pelos The Connections frequentemente misturam experimentos mentais e fúngicos. Especulações. Fãs acreditam que o Rhodes Reel possa ter sido um centro de testes de reações comportamentais ao Mold, especialmente em humanos com predisposições genéticas herdadas. A arquitetura isolada e o padrão decadente remetem aos asilos utilizados secretamente pela Umbrella em experimentos anteriores. O Rhodes Reel pode ser um novo palco dos horrores da franquia, onde o Mold foi reintroduzido após Resident Evil 8. E se Grace foi parar ali, não é coincidência. Isso pode ser parte de uma manipulação maior. Ela é a cobaia ou o gatilho de um experimento que começou com Alyssa e que agora retorna como algo vivo. Minha aposta. Considerando que Ethan, Rose e agora Grace têm traços moldados, é possível que o Rhodes Reel tenha sido reativado por uma nova célula remanescente dos The Connections, ou até mesmo por ex-membros da Umbrella tentando reproduzir os experimentos do passado. Grace poderia estar sendo manipulada desde o início, levada para o centro propositalmente, como receptáculo ou peça-chave. Caso resolvido? Grace não caiu ali por acidente. O Rhodes Reel é o elo sombrio entre o passado e a nova era. Você acha que o Mold voltou a ser cultivado ou está prestes a vingar seu criador? Comenta aí! As pistas ou imagens do trailer nos levam até os escombros de Raccoon City. A cidade foi destruída em 1998, mas os vestígios ainda assombram o mundo. Voltar ali não é só reencontrar um local perdido, é reabrir feridas e acessar arquivos que nunca deveriam ter sobrevivido. A Capcom traz Raccoon de volta, para unir passado e presente. Esse movimento conecta diretamente o Requiem aos jogos clássicos, Resident Evil 1, 2, 3, e aponta que algumas informações vitais do Mold ou Umbrella foi preservada ali. Talvez registros, amostras ou até instalações secretas. A minha aposta, com base nas entrevistas dos desenvolvedores, foi dito que Resident Evil Requiem seria a ponte entre o terror moderno e os clássicos. É plausível acreditar que Chris Redfield retorne, já que esteve diretamente envolvido com o Mold em Resident Evil 7 e 8. A cidade pode ser palco para DLCs. Quanto a Leon, embora o diretor tenha afirmado que ele não é o foco principal do jogo, rumores consistentes e leaks indicam que ele terá uma participação especial, possivelmente em cenas pontuais, suporte narrativo ou DLCs. Já Jill e Barry poderiam retornar por meio de documentos, gravações ou mesmo em flashbacks, ampliando a sensação de encerramento do ciclo clássico. Caso resolvido, voltar a Raccoon é mais do que uma homenagem, é uma chance de encerrar um ciclo, ou começar um novo. O que está enterrado sob as ruínas pode redefinir toda a franquia. Você acredita que os clássicos estão prestes a retornar? Comenta aí. No trailer de Requiem, dois personagens intrigam a comunidade. O homem encapuzado e a figura sentada ao lado de um antigo gramafone. Estariam conectados? Seriam fases distintas de uma mesma pessoa ou representações opostas de controle e colapso? Fato:
Em análises, é possível observar que o encapuzado parece afetado fisicamente. A hidrofobia, aversão à água, é um sintoma clássico da raiva, mas também foi observada em infectados instáveis com certas mutações fúngicas. Fonte disso: análise da comunidade, em fóruns como Reset Era e vídeos do canal Residence of Evil. Especulação. Fãs acreditam que o encapuzado pode ser uma vítima de um experimento recente, talvez alguém exposto a uma nova cepa do molde, misturada com o progenitor. Outros apontam que ele pode ser um ex-cientista da Umbrella ou um agente rebelado dos The Connections. Spencer, Sergei Vladimir e o cientista anônimo do Projeto W. A frase, a escolhida, pode ter vindo do homem do gramafone, que aparenta mais estabilidade e controle. Ele está em um ambiente fechado, velho, ouvindo música com calma, é o que aparenta. O oposto do encapuzado, que vaga pelos corredores em crise. Talvez o homem do gramafone seja o verdadeiro manipulador, e o encapuzado apenas uma consequência. A minha aposta? O homem do gramafone pode ser um observador, cientista ou líder por trás da manipulação de Grace. Se forem a mesma pessoa, o encapuzado seria o resultado final de um experimento que fugiu do controle. Se forem diferentes, o homem do gramafone pode ser o verdadeiro cérebro por trás da operação. Caso resolvido, a dualidade entre esses dois personagens pode ser chave para entender a verdadeira ameaça. Você acha que são a mesma pessoa ou peças de um jogo maior? Ela é alta, esguia, com feições deformadas e movimentos abruptos. Surge das sombras como uma figura que persegue Grace implacavelmente. Não fala, apenas caça. A criatura aparece no trailer em pelo menos 2 momentos distintos, sugerindo que será um elemento recorrente no gameplay. Possivelmente uma perseguidora como os clássicos Stalkers da franquia. Especulação. A comunidade acredita que a criatura seja uma mutação fúngica avançada, talvez um tipo especial, entre aspas, criado especificamente para rastrear Grace. Outros teorizam que seja uma mulher moldada, talvez uma falha anterior ao experimento que originaria Rose. Há até quem diga que ela seria uma recriação do projeto Lisa Trevor. Referências da franquia: a gente tem o Mr. X, Resident Evil 2, Nemesis, Resident Evil 3, Verdugo, Resident Evil 4, Lisa Trevor Remake e por aí vai. A perseguidora representa o elo físico do horror. Se os vilões clássicos operavam no controle, manipulação e ideologia, ela é a força bruta. E se ela for conectada geneticamente a Grace, como um tipo de cobaia ou experimento paralelo? Talvez uma versão que não deu certo e foi descartada. A criatura pode ser uma cobaia que compartilha o mesmo material genético de Grace ou Alyssa. Uma tentativa anterior das The Connections ou de algum novo grupo em criar um receptáculo ideal. Ela falhou, mas não morreu. Agora seu único instinto é eliminar a próxima tentativa, Grace. Minha aposta. E se essa criatura for, na verdade, Alyssa Ashcroft? Uma versão moldada, deformada e sem controle, que carrega os traços genéticos da filha, mas perdeu sua humanidade. Isso faria de Resident Evil Requiem um lamento trágico. A mãe, agora irreconhecível, caçando a filha sem saber. Uma inversão emocional poderosa e inédita na franquia. Isso faria de Resident Evil Requiem um lamento trágico, não apenas pelo fim de uma era, mas pela morte simbólica de uma mãe que, corrompida por sua busca pela verdade, agora existe apenas como um eco moldado. Um requiem para Alyssa, uma prece silenciosa por alguém que já não está ali, mesmo estando viva, e Grace é quem paga o preço. Caso resolvido? Se essa perseguidora for realmente da família Ashcroft, então o horror que Grace enfrenta não é só profissional, é íntimo, genético e inevitável. Você acha que essa criatura tem uma ligação familiar com a Grace? Conta aí nos comentários, tô doido pra saber tua opinião.